Oi pessoal, aqui é o Flávio Prado. Nós tivemos durante o ano de 2024 muita coisa legal no Conexão Crosswalks. Nós fizemos um compilado de boa parte desse material na semana passada, mas olha, confesso a vocês que ficou muito difícil a gente colocar tudo de tão legal que aconteceu. Então a gente dividiu em duas partes e a segunda parte vai a partir de agora. Muita entrevista legal, muito bate-papo, momento de descontração, mas principalmente muita informação relevante para você. Vamos lá? E feliz 2025! Mas hoje em dia a gente está vivendo um momento que eu posso falar, Flávio, nós estamos vivendo uma segunda pandemia, só que a pandemia da questão emocional. As pessoas estão adoecendo emocionalmente com transtornos de ansiedade e depressão, e isso gerando os tal do burnout, que é a doença do empreendedorismo, né? Que as pessoas carregadas de emoções diversas, que não dão conta das cobranças internas e que hoje estão sofrendo profundamente. Mas isso acontecia lá atrás, só que as pessoas não falavam sobre isso. Então não tinha essa preocupação que as grandes empresas têm hoje com o fator humano na questão emocional deles. Ele me deu uma ideia do que eu tinha também, assim, consciência, de você começar na base, né, Flávio? Na base, de mostrar o futuro para esses garotos que tende a tendência a crescer e ser um ídolo, né? E ganhar muito, mas muito dinheiro. E você tentar prepará-los para que ele valorize tudo aquilo que ele está conseguindo. Primeiro pelo sacrifício dele estar ali, porque o jogador de futebol, eles pensam que é um lazer, o esporte, não é não. Ali, na minha concepção, sempre foi dessa forma. Você está vendendo a sua saúde, você vende, porque você tem que fazer um trabalho totalmente diferenciado do que aquele que vai para uma academia, aquele que vai fazer uma corridinha, tudo, para manter a forma. Então, essa valorização, para mim, tem que começar na base para que você instrua e mostre a realidade. Ô, Flávio, um momento que eu acho que foi legal foi logo quando eu acabei de chegar em São Paulo, que a gente acabou tirando o Palmeiras, que eu fiz um gol de canela, aquele jogo, putz, foi muito bem, né? Fiz uma bela partida, então aquele momento ali foi muito importante para mim, né? Que era um clássico, rival, a confiança do torcedor, então ali, porra, deu uma crescida, foi um momento muito especial aquele jogo lá, não só pelo gol, mas eu acho que pela partida, né, que eu realizei, né, que dali para frente, aí caí mais ainda na graça da torcida. Aí eu cheguei no Guarani, na rodinha, aí me apresentaram com um novo contratado do Guarani, aí o Fito Neves, eu sou baiano, e nunca ouvi falar de você, e você tá aqui, o seu Betozinho falando que você é o melhor, que é isso, que é aquilo, não sei o que lá. Você é de onde? De lá de Salvador. Eu falei, professor, você não tá lembrado de mim. Mas certo tempo, assim, você deu uma bolsa, isso na roda, no meio do campo. Você deu uma bolsa de estudo na sua escolinha lá de futebol a meu irmão, e foi pra mim. Ele olhou assim, ele lembrou, você é o irmão do Eleomar? Eu falei, sou eu. Você é o Edilson? Eu falei, tô sendo apresentado como Edilson. Sou eu, Edilson. Ele aí cochichou no ouvido do roupeiro, Flávio. Eu falei, puta, esse cara vai me mandar embora. Ele chamou o roupeiro e cochichou e ficou calado. E a rodinha ali, com todo mundo, tinha 30 jogadores e eu fui o último a chegar, sentado lá atrás, né? Claro. Lá todo humilde, todo simplesinho. Aí o roupeiro chegou com a camisa na mão dele, entregou. Ele passou no meio da rodinha assim. A partir de hoje você é meu camisa número 10. Nossa! E jogou pra mim. Existem alguns órgãos, em princípio, a nível municipal, deveria ter regras, né? Os CONTRUs das cidades, até algumas têm específicas para proteção contra raios.
mas eu acho que não existe assim uma fiscalização. O que existe um pouco mais é a nível estadual, por exemplo, os corpos de bombeiros. Os corpos de bombeiros, eles têm as instruções técnicas e para você conseguir lá o ABCB, tem um itemzinho que ele pede que esteja de acordo com a norma de proteção contra raios, aquela edificação, por exemplo. O problema é que eles não têm especialistas nessa questão da proteção contra raios. Então, ele passa para um outro profissional que tem que assinar um documento ali falando que aquilo está de acordo. E sabe como é que são as coisas. Às vezes você tem todo tipo de profissional. Tem um profissional que nem visita a obra e assina um papel desse para ganhar alguns trocados, digamos assim, mas tem aqueles que são mais sérios, que vão lá e faz a inspeção certinho. A norma pede que se seja feito, assim, para alguns tipos de estrutura todo ano e outros a cada 3 anos. Estruturas mais simples, a cada 3 anos você tem que fazer uma inspeção. As pessoas hoje não sabem o seu propósito de vida. Eu sei meu propósito de vida. Meu propósito de vida é ajudar pessoas a serem melhores do que elas já são hoje. Então, quando você tem um propósito bem definido, Napoleão Hill fala isso no livro A Lei do Triunfo, né? Quando você tem um propósito bem definido, você sabe aonde você vai chegar. Então, não tem o porquê ter crise de ansiedade, porque eu já sei o caminho, eu sei o trajeto. O problema das crises de ansiedade hoje das pessoas é porque elas não sabem para onde vai, elas não sabem para onde elas querem ir. E aí elas ficam perdidas, né? Quando ela fica perdida, ela fica estagnada. Então ela não sabe nem para vai para a direita ou para a esquerda, fica meio que Alice no País das Maravilhas, né? Quando o gato pergunta, ela pergunta para o gato: "E aí, gato, para onde que eu vou?" E o gato fala assim: "Mas para onde você quer ir?" E ela fala assim: "Eu não sei, então, qualquer caminho serve." Então as pessoas precisam ter propósito de vida pessoal, profissional, financeiro. Todas as áreas têm um tipo de propósito. E é isso que falta nas pessoas. Mas o mercado de engenharia como um todo, hoje, ele é um mercado escasso de bons profissionais. Olha só. Né? Hoje você tem aí uma grande gama de engenheiros se formando a cada ano, mas não é a minha especialidade, mas a gente pode notar em várias áreas que as pessoas se formam com um nível de conhecimento ou um pensamento crítico muito baixo. A pessoa, eu não chegaria ao cúmulo de chamá-lo de analfabeto funcional, mas está quase. Já cheguei a ser perguntado num congresso por uma pessoa do auditório se não dava para fazer um texto um pouco mais simples, porque ele estava tendo que estudar muito para aprender a norma. Então, esse tipo de coisa não deve passar na cabeça de um engenheiro. O engenheiro, ele nasceu para estudar. Né? E essa pessoa era um engenheiro? Sim, estava no congresso e era um engenheiro que estava na audiência. Né? E eu, sou engenheiro há 38 anos, né? E eu não parei de estudar até hoje. Ainda muito, a gente até está participamos aqui em São Paulo com o Regis, que é um eletricista que ele faz uma campanha Choque Elétrico Mata, então ele trabalha justamente divulgando isso e a gente participou com ele de treinamento para eletricistas, porque muitas vezes o eletricista, quanto mais tempo ele tem, ele fala, não tem perigo, ele acaba correndo mais riscos. Então ele corre mais riscos, né? Então é muito importante a gente estar reciclando e falando desse risco, pensando no trabalho com a energia elétrica mesmo. Mas ainda existe o risco da descarga atmosférica, que aí o Brasil é um dos países com maior índice de descargas atmosféricas, por estar no hemisfério sul, é o maior país tropical, então são muitas descargas, são mais de 80 milhões de raios por ano caindo no Brasil. E uma média de 100 pessoas morrem por ano no Brasil por descarga atmosférica. E aí eu montei o negócio, expliquei o business plan para ela. Hoje ela toca com brilhantismo essa empresa. Eu não me envolvo tanto na empresa que cresce. A gente já está indo para a 3ª unidade.
Então, ela funciona da seguinte maneira, não sei se você tem cachorro ou não, ou gato. Se você tem um cachorro e ele precisa fazer um exame de... Você leva ele no veterinário, o veterinário ele te pede um exame de radiologia. Você tem que ir numa empresa, como nós humanos. Sim. O meu aparelho vai até a clínica ou vai até a sua casa. E você não tem que ficar peregrinando atrás desse tipo de exame. Então a gente tem profissionais que vão até onde você estiver com o seu animal, com o seu pet, machucado ou doente, para a gente realizar o exame. Dá mais conforto para o tutor e dá mais conforto pro animal. Numa reunião de 1 hora, eu consegui colocar no papel as dificuldades que esses líderes tinham para administrar suas equipes. Eu analisei como eles lideravam, como eles influenciavam, porque um líder negativo, ele destrói todo um departamento. E dependendo se tem uma pessoa nesse departamento que também presta serviço para um outro departamento da empresa, isso vai afetar. Ele contamina. Ele contamina. Um líder positivo, ele agrega. Um líder positivo, ele vai sentar com o teu colaborador e vai perguntar: o que está acontecendo? Vamos conversar? Como você se sente? Como você se sente, não como você está. Então um líder, quando ele chega no seu departamento e analisa cada colaborador, mas não o que ele tem de negativo, lembra? Vou voltar nisso. O que ele tem de positivo? Foca no positivo, porque o negativo automaticamente acaba se desfazendo, acaba ficando meio que de escanteio. E quando um líder começa a analisar positivamente o que aquele colaborador tem de bom e focar no que ele tem de bom e colocar aquilo mais em evidência, faz toda a diferença de um líder uma pegada negativa. Eu consegui resolver essa equação da dor quando eu entendi que ter tido um filho na droga foi um chamado de Deus. Cara, pega teus talentos empresariais, pega teus dons de inteligência, recurso financeiro, ponha para ajudar a aliviar a dor do outro. Então eu digo para vocês que a vitória contra a droga será feita a partir da família. E é como eu vejo o problema. Você pode criar a lei que você quiser. Você pode liberar ou proibir drogas, elas vão continuar. Porque a droga, ela alivia a dor que eu carrego no meu coração. E o ser humano, nós criamos uma sociedade que é capaz de mandar um robô ao planeta Marte. Mas não conseguimos criar uma sociedade que torne as pessoas mais felizes. Temos muitas facilidades econômicas, tecnológicas, mas o índice de tristeza e de infelicidade é imenso. E daí apresentava, não sei o quê, só que eu ficava de fora, porque não tinha cadeira para mim. Mas eu tinha que esperar até a hora do almoço, porque na hora do almoço eu tinha que ficar com o convidado. E aí um dos velhinhos lá ficou doente e me deixaram sentar na cadeira dele, que por acaso do destino era ao lado do Edson Vaz Musa, que era o presidente da Ródia. E eu falo pouco, né? Eu sou pouco comunicativa. Daí eu comecei a conversar com o Musa. O que você faz? Como é que faz? Não sei o que. Ele falou: eu tô com um problema. Você quer me ajudar a resolver? Eu falei: eu quero. Qual é o teu problema? Ele falou: eu tô abrindo uma fábrica de filme de poliéster em Jaboatão de Guararapes, em Pernambuco. É um produto que serve assim, isso. Só que no Brasil não tem mercado ainda. Mas vai substituir o celofane, porque o celofane teme umidade e esse produto não. Eu falei: você quer me dar distribuição? Você me dá distribuição, eu desenvolvo o mercado para você. Ele falou: como que você faz isso? Eu falei: olha, na minha escola eu trabalhei com estagiário, cheguei a ter 96 ao mesmo tempo. Eu sou boa de controlar estagiário. Você me dá a distribuição, eu contrato estagiários de engenharia, você dá a fundamentação teórica, técnica, eu dou o operacional e a gente desenvolve o mercado. Ele falou: mês que vem, era um almoço mensal, mês que vem eu te dou a resposta. Eu falei: tá bom. Eu fui embora, continuei minha vida. No mês seguinte ele chegou para mim e falou: Tarsila, vem cá. Eu falei: o que foi? Ele falou: a distribuição é sua.